Olá, hoje o Fator Político está aqui no Salão Verde. Nós vamos conversar com o Padre Kelmon, ele que foi candidato à presidência da República e está em visita aqui na capital federal. Padre, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Bom, primeiramente, a gente quer fazer uma pergunta básica, né? Como que o senhor avalia o governo do presidente Lula? Olha, um governo que até agora não governou, está sem base na Câmara, no Senado, ainda não demonstrou segurança na economia, os empresários estão nas dúvidas, estão amedrontados, não está gerando emprego. Então, eu diria que é um governo que não está levando adiante políticas gestoras que faz trazer segurança para o povo brasileiro. Está deixando a desejar. E como é que foi a sua experiência como candidato à presidência da República, né? O senhor que participou de vários debates, inclusive de algumas situações até constrangedoras, né? Por falta de respeito de alguns dos seus colegas ali que participavam desse debate. Como é que foi essa experiência? Uma experiência para mim nova, mas eu confesso para a senhora que eu gostei. Gostei dessa experiência de poder ser candidato à presidência da República, é a função mais alta do poder público, e poder saber que, se uma vez eleito, eu iria cuidar do povo, eu iria fazer de uma forma mais universalizada aquilo que um padre faz numa pequena paróquia, que é cuidar das pessoas, cuidar de gente, melhorar a vida do povo, né? Então, para mim, foi uma experiência que valeu muito a pena, e confesso e lhe digo, né, eu voltaria novamente, porque gostei bastante. Agora a gente não pode deixar de lembrar, né, do episódio em que a candidata chamou o senhor de padre de festa junina, né? O que o senhor tira de todas essas ofensas, até porque como candidato a um presidente da República o senhor estava exposto também a críticas, a tudo isso que aconteceu, mas o que o senhor tira de tudo isso? Que nós devemos respeitar aquilo que o outro fala da gente, não é? Porque, por mais que eu não concorde com o que ela disse, é o que ela disse. Então eu tenho que respeitar, não responder com mais agressividade, porque nós estamos num país democrático, ou seja, nós prezamos pela democracia. Então isso faz parte da democracia. O outro pensa alguma coisa de você, pode falar, só não pode ofender a moral do outro. Mas eu achei normal, e quando se diz assim, o padre que é um padre de festa junina, eu acho até engraçado, sabia? Porque as festas juninas, elas são as festas tradicionais do povo do Nordeste. E nós precisamos valorizar cada vez mais aquilo que é da tradição do povo nordestino. Então eu até me sinto honrado em você me chamar assim, porque eu gosto do povo, eu preciso ficar no meio do povo, eu valorizo as nossas tradições, eu valorizo aquilo que é popular. Então, eu, como sacerdote, quando alguém diz assim, olha, você é um padre de festa junina, eu só posso dizer a ele o seguinte, muito obrigado, porque você está me aproximando cada vez mais daquilo que é do povo, da nossa tradição, do nosso costume, ali do nordestino, que gosta do forró, que gosta das comidas típicas, e que a igreja, aí vem o principal, que a igreja, que eu represento também, dá esse tempo das festividades juninas, começando de Santo Antônio, depois com São João e finalizando com São Pedro. Então, muito obrigado por vocês também me empurrarem cada vez mais para o meio do povo, que é o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, cuidar de gente. Pois é, e o senhor que se tornou conhecido após nessa participação como candidato à presidência da República e após as eleições, o que o senhor tem feito, né? Conta um pouco mais aí da sua agenda durante aí esses 6 meses. Eu tenho vivido o meu sacerdócio como padre, celebrando missas, atendendo pessoas, orientando pessoas, ouvindo jovens e agora, sobretudo, fazendo viagens para entender situações de alguns países vizinhos nossos, amigos nossos, como Venezuela. Eu estou aqui há 3 dias em Brasília, mas não estou vindo de casa, eu resido em Salvador. Eu estou vindo de Boa Vista. Eu estive em Boa Vista, eu estive em Pacaraima, também estive em Santa Helena, a primeira cidade da Venezuela, conversei com o bispo de Santa Helena sobre o problema do êxodo venezuelano.
Então, eu estou realmente exercendo aquilo que sou chamado a fazer como padre, cuidar de gente. Já que o senhor tocou nesse assunto e esteve recentemente lá na Venezuela, a gente sabe que recentemente a visita do líder Maduro, né, líder inclusive considerado um ditador, mas que o presidente Lula traz isso como uma narrativa, o que muitos dizem que ele está querendo reescrever a história. O senhor que viu a realidade de perto dos venezuelanos, como entende essa proximidade entre os dois presidentes? Olha, eles são amigos. Eles são amigos. E se nós somos democráticos, deixemos que eles continuem com a amizade deles. Mas isso não implica em tapar o sol com a peneira e dizer que o que acontece em Pacaraima, o que acontece em Boa Vista, o que acontece hoje na Venezuela são narrativas. Porque não são narrativas. Eu fui ver com os meus olhos e as provas estão aí num documentário que está pronto. Nós vamos colocar isso para o mundo inteiro ver. Porque eu vi com os meus olhos crianças de todas as idades caminhando pelas ruas, puxando as suas malas, mães, idosos de 70, 80 anos que estão há 4 meses deitados em papelões no chão, debaixo das árvores, em Boa Vista. Então, não existem narrativas, são fatos e são verdades. E o povo precisa saber da verdade. A Venezuela hoje é governada por um ditador sanguinário, um bandido, que destruiu o país e destruiu a vida do povo. Quando nós perguntávamos ao povo o que eles achavam de Maduro, eles respondiam: Maduro é um perro. Significa, Maduro é um cachorro, é um bandido. Então o povo da Venezuela sabe o que significa o comunismo e o socialismo, mas o povo do Brasil não sabe, porque nós não estamos vivendo isso. E nós não viveremos isso. Então eu convido a todos aqueles que acham que são narrativas o que acontece com o povo venezuelano em Boa Vista e em Pacaraima, que ao invés de gastar o dinheirinho do final de semana, sexta e sábado, tomando cerveja, junte, compre uma passagem, vá lá, como eu fui, fique lá 3 dias, converse com todas as pessoas e vocês verão o que é o comunismo e o socialismo. Agora, Padre Kelmon, muitas pessoas ainda duvidam, de que o Brasil pode se tornar uma Venezuela. Na sua opinião, tendo um presidente como Lula tão próximo de Maduro, Lula que vem falando inclusive em emprestar dinheiro para esses países que já estão falidos, digamos assim, o senhor ainda tem dúvidas ou acredita que o Brasil ainda existe uma chance de não ir para o buraco, falando no popular? Olha, o que eu acredito é que nós somos uma nação de 85% de cristãos. Padres e pastores, cristãos evangélicos, cristãos católicos romanos, cristãos ortodoxos. E o que eu acredito é que uma nação composta por 85% de cristãos não vai permitir que o que acontece na Venezuela, o que acontece em Cuba, o que acontece na Nicarágua aconteça aqui. Nós não permitiremos isso, porque nós temos lastro cristão. E os políticos daqui também são políticos de direita corajosos. Nós vamos nos unir cada vez mais e nós vamos combater o bom combate por um Brasil livre, por uma pátria cheia de pessoas que possam de fato viver e usufruir das nossas riquezas e não um pequeno grupo que vai escravizar o povo e usufruir dessa riqueza que é de todos. Essa sua visita aqui em Brasília, o senhor esteve em algumas instituições, inclusive ligadas ao agronegócio. O que o senhor destaca nessas agendas aqui na capital federal? Olha, eu estive como presidente da Federação de Agricultores, achei um trabalho belíssimo, lindo, importante. Eu estive hoje num almoço também da bancada do agro, fui muito bem acolhido, muito bem recebido, conversei com alguns deputados, inclusive um deputado da minha terra, que cuida do agro ali. E pude ver a importância do agronegócio para o desenvolvimento do Brasil e para a alimentação do planeta. Nós somos, o agro nosso, que é um patrimônio do Brasil, nós somos responsáveis por alimentar 25% da população mundial. Então, o agro é a nossa maior riqueza. O agro produz 45% do PIB nacional. Então, nós temos que acolher o agro, amar o agro, valorizar o agro, dar as mãos ao agro, porque o agro está ajudando a matar a fome de milhões de pessoas no mundo.
Bom, para finalizar, eu queria que o senhor deixasse aqui, né, para aqueles que gostam do senhor e também para aqueles que estão te conhecendo agora, quais são as suas prioridades, os seus projetos futuros em prol do Brasil. O senhor que disse que se candidataria novamente e agora tem uma vida pública, quais são os seus principais projetos nesse momento? Eu costumo dizer por onde vou, eu, pastor Gabonal, Roderick Navarro, Padre Lucas, Davi, nossa equipe, eu costumo dizer que nós temos que lembrar sempre que o Brasil é a nossa casa comum. A casa do preto, do branco, do rico, do pobre, do amarelo, do estrangeiro que aqui chega e que adota como sua. Mas nós precisamos cuidar desta casa que é nossa. Nós precisamos defender a vida dos nossos pequeninos, das nossas crianças, dos adolescentes, apostar na juventude, investir na educação de base, desinchar o Estado. O Estado está muito inchado, muito grande. Nós precisamos desinchar, deixar o Estado menor, distribuir melhor as rendas, né, para os estados e municípios. A base é o município, ajudar ao prefeito lá na base, aos vereadores. Nós precisamos deixar com que as famílias, né, cuidem dos seus filhos e não o Estado querer cuidar daquilo que não lhe pertence. Então a mensagem que eu quero deixar aqui é que sigam as minhas redes sociais, @PEKelmon, sigam o Padre Kelmon no Instagram, no Twitter, no Facebook e vamos juntos construir um Brasil mais inclusivo nesses próximos anos. Agora, para finalizar, religião e política são dois assuntos polêmicos. O que acontece quando há a junção dos dois em uma só pessoa? Acontece o serviço. Quando a religião se junta com a política, acontece aquilo que Jesus disse: vós já vistes o que eu fiz, lavei os pés dos discípulos. Então agora vão e façam o mesmo, lavai os pés uns dos outros. Porque se a política é o meio que nós temos para servir de forma universal a toda a comunidade, o sacerdócio é serviço. Então a junção da religião com a política nos proporciona estrutura para melhor servir a uma comunidade. E uma comunidade tão grande como o Brasil, que é continental. Então você já imaginou um padre como eu, que cuida de uma paróquia pequena, pobre, mas que me dedico, que me preparo para servir bem o povo, sem estrutura financeira, sem aparato. Imagine um padre como esse, com aparato, com dinheiro, com toda uma estrutura, com pessoas assessorando. Quanto eu não poderia fazer para cuidar do povo. Então, o Brasil é uma grande paróquia que nós precisamos cuidar da educação, da saúde, do jovem, da criança, preparar as gerações futuras. Nós precisamos preparar as nossas gerações futuras. É isso que eu faria. Padre Kelmon, muito obrigada pela sua participação hoje aqui conosco. De Brasília, Berenice Leite.